Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com você a respeito dos implantes na terceira idade, né? Falar um pouquinho a respeito desse tipo de paciente, o que a gente pode fazer por esses pacientes, como que os tratamentos de implantes podem ajudar essas pessoas a poderem viver melhor, poderem mastigar melhor, poder sorrir, né? E viver melhor, essa que é a função, tá? Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Primeiramente, vamos pontuar um pouco a respeito do idoso, da pessoa mais idosa, né? Geralmente são pessoas que muitos deles perderam já vários dentes em decorrência dos anos de vida, né? E também alguns perderam todos os seus dentes. Isso faz com que essas pessoas tenham uma deficiência mastigatória muito grande. À medida que você vai perdendo os dentes, você vai perdendo a eficiência de mastigação, você vai tendo que mastigar mais os alimentos que antes você precisava, que você mastigava por pouco tempo, né? Isso gera um cansaço muscular, pode começar a gerar dores articulares na articulação da mandíbula, tá? E uma série de desconfortos, né? Então, esses pacientes que já perderam um pouco dos seus dentes ou todos os dentes, eles tendem a ter também o problema da perda óssea. É muito comum, né, conforme a gente vai perdendo os dentes, aquele osso que ficou com aquele espaço vago, sem o dente, aquele osso ele perde a função mastigatória. Esse osso ele não é mais estimulado, e o osso não sendo estimulado, ele acaba que reabsorvendo. O que é osso reabsorver? Ele vai diminuindo, ele vai perdendo o volume, e às vezes quando pensa-se em fazer um tratamento com implantes, esse osso já não tem mais condição, já perdeu muito volume, e aí então a nossa única chance é tentar algum tipo de tratamento com enxerto, tá certo? Então, ao longo da vida, essas pessoas perdem os seus dentes, isso é natural, e acabam tendo problemas mastigatórios, né? A gente sempre fala aqui que problemas mastigatórios acabam que gerando outros tipos de problema também para a nossa saúde, tal como os problemas gastrointestinais, tá? Então, a nossa mastigação começa pela boca. Se eu não tenho uma boa mastigação, eu não consigo deglutir, fazer um bom bolo alimentar, bem triturado, né? Para passar esse alimento para o estômago. Se esse bolo alimentar está mal triturado, quem vai ter que fazer esse processo é o estômago e o intestino. E aí você vai, com o passar do tempo, nessa mesma condição, você vai começar a gerar um problema maior para a tua saúde. Então, a falta dos dentes, ela é muito complicada, tá? E geralmente os pacientes de terceira idade, os pacientes mais idosos, eles têm, por essas falhas, eles acabam perdendo muito desse volume ósseo, porque já perderam esses dentes há algum tempo, tá? Então, essa situação, quando a gente pega um paciente que é um paciente mais idoso, que vem à clínica para procurar um tratamento de reabilitação, né, com implantes, a gente já desconfia que isso possa estar acontecendo. Ele pode não ter essa quantidade óssea necessária para fazer implantes na boca, tá? Então, esse é um problema que a gente tem que lidar. Mas vamos falar, todo idoso chega nessa situação? Não, não é todo idoso que chega nessa situação. Principalmente hoje em dia, a gente consegue notar na clínica que muitos desses idosos, eles têm, eu tenho muitos pacientes idosos que possuem os seus dentes. Se não estão com todos os dentes na boca, eles estão com quase todos os dentes. E os dentes que perderam já foram reabilitados. Constantemente eu vejo isso. Então, isso nota-se uma mudança de mentalidade, né? Antigamente era muito comum
dos pais extraírem os dentes dos filhos para que não desse cárie, para que não desse outro problema, dor no dente, eu ia lá e extraía o dente, né? E assim a pessoa acabava ficando mutilada, sem dente. Eu já vi relato de pacientes meus que hoje são pessoas mais idosas que extraíram os dentes dele com 16 anos, com 15 anos, né? Quando era adolescente. Então isso é muito complicado, né? Essas pessoas acabam tendo até uma frustração, problemas até psicológicos por conta disso. Mas o que acontece? Vamos falar então, não são todos os pacientes que chegam na clínica com problema de volume ósseo, tá? Para esses pacientes, o tratamento com implantes, assim como para qualquer pessoa, é muito interessante, porque volta a trazer aqueles dentes ausentes, devolve uma mastigação mais efetiva e a pessoa vai conseguir viver melhor, ela vai conseguir mastigar, comer melhor. Então, o papel dos implantes nessa etapa de vida é muito fundamental, ela é muito bem-vinda, né? Mas esses pacientes também constantemente fazem uso de muita medicação. Esses pacientes fazem uso de algumas medicações que podem ser complicadas para o processo do tratamento com implantes. Sim, algumas medicações devem ser bem vistas para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema durante o tratamento com implantes. Para isso, a gente faz uma entrevista de saúde, a gente checa tudo que o paciente está tomando, quais são essas medicações que o paciente está tomando, para depois a gente passar para um passo seguinte, né? Então é importante isso, assim como também é importante o paciente, o estado de saúde do paciente, se ele tem alguma doença, se ele tem alguma condição, né? Pode acontecer dessas pessoas terem, né? Infelizmente, quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente vai ficando idoso, infelizmente a gente vai tendo uma saúde mais debilitada e isso faz com que a gente tenha que fazer algum tratamento de saúde, a gente tem que tomar alguns tipos de medicações, isso acontece com todo mundo, né? Ou pelo menos com a maioria das pessoas. Então isso é normal, a gente tem que avaliar para ver se aquela medicação, se aquela condição de saúde vai ter algum problema com relação ao meu tratamento, tá? Pacientes que perderam alguns dentes da boca, pacientes idosos que perderam alguns dentes da boca, se tiverem condição de fazer um implante, será muito bem-vindo porque vai ajudar muito, não tem nada melhor do que implante nesse caso, tá? Mas também, se não derem, se não tiverem condição, eu falo que o importante é você reabilitar os espaços perdidos. Não fiquem sem dente, tá? Não fiquem sem dente. Tenho escutado muito na clínica, paciente fala, não doutor, não vou fazer nada porque eu já estou com 70 anos e eu já estou quase morrendo já, eu só tenho mais alguns anos. Não, a gente não tem que pensar assim, né gente? A estimativa de vida hoje, né, ela aumentou bastante e com o passar do tempo, com os anos que ainda estão vindo aqui, acho que a tecnologia, a ciência vai nos proporcionar que nós consigamos viver por mais tempo. Então, esse papo de falar que eu estou muito velho, que eu nem vou fazer, eu não concordo muito com isso. Eu acho que você tem que procurar sim. Enquanto você está aqui, eu acho que você tem que viver bem, tá? E comer é uma das melhores coisas que a gente tem na nossa vida para fazer. Então, é muito difícil, é muito triste você não conseguir se alimentar bem, você não sorrir porque você tem vergonha dos seus dentes. Então, eu não concordo muito com essa máxima. Eu acho que é interessante sim que você procure cuidar dos seus dentes enquanto você está aqui, tá? Quando você estiver vivo, você tem que procurar viver bem, na melhor condição possível, tá bom? Então, os implantes vêm para te ajudar nesse sentido. Não tenho condição de fazer implante? Faz o que você tiver condição. Uma ponte móvel, uma dentadura convencional, algo mais barato, alguma coisa que vai te ajudar a se alimentar. Se não vai te trazer aquele sonho, aquela coisa perfeita que você queria,
pelo menos vai melhorar um pouco. Se melhorar um pouco, já está valendo, né? Pacientes que perderam todos os seus dentes. Quando é um paciente muito idoso, perdeu todos os dentes, se tiver condição, tanto óssea quanto financeira, o tratamento de overdenture para esses pacientes pode ser uma boa, porque principalmente para o arco inferior, os implantes, a prótese ela não para na boca, a prótese total. Então, à medida que você coloca lá 2 implantes e coloca que seja uma prótese, uma prótese que é retida por esses implantes, você já melhora a condição de mastigação desses pacientes. É o ideal? Não é o ideal, mas o que a gente tem que entender é que esses pacientes já não têm uma eficiência de mastigação. Eles não saem mastigando coisas muito duras, eles têm uma alimentação mais branda, né? Isso é normal. Dessa maneira, já que eles têm uma alimentação mais branda, essa peça, essa prótese total, com 2 implantes que nós chamamos de overdenture, com O-ring, essa prótese ela vai suprir, provavelmente ela vai suprir as necessidades desse paciente, ele vai conseguir se alimentar muito melhor. Esses pacientes são os pacientes que mais ficam felizes na clínica. Não é nem o paciente que faz o protocolo, são essas pessoas, esses senhores, essas senhoras. Por quê? Porque eles estão usando uma prótese que ela não para na boca. Quando você põe 2 implantinhos que você retém essa prótese na boca, essas pessoas chegam até a chorar quando você coloca a dentadurinha na boca deles. Por quê? Aquilo vai trazer um benefício que eles não estão tendo há muito tempo, tá? Então, para esses idosos que perderam todos os dentes, que a peça dentadura não está parando na boca, 2 implantinhos, se tiver condição de fazer, para grudar, para encaixar nessa dentadura, vai ajudar demais a esses tipos de pacientes a voltarem a sorrir, a voltarem a mastigar e se alimentar melhor, tá certo? Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo muito importante, falar dos idosos, né? Todo mundo aqui vai ficar idoso. A gente tem que procurar, se tiver condição, sim, sempre estar indo ao dentista, cuidar dos seus dentes, fazer suas visitas periódicas, suas limpezas, suas higiene orais no consultório, para prevenir a perda dental. A perda dental é uma coisa que você tem que lutar em toda a sua vida contra ela, para que você não fique sem os seus dentes, tá? Nada é melhor do que dente, implante não é melhor do que dente, o bom é dente, então você tem que procurar manter esses dentes. Se acaso você perdeu, aí a gente vai para os implantes, que é o melhor tipo de tratamento. Não tenho condição de fazer implante, você vai procurar fazer o que você tem condição de fazer. O importante é que você reabilite a sua boca e não fique sem dentes, tá certo? Isso vale para qualquer faixa etária, para qualquer momento da sua vida, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe ele para poder ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Também deixando o seu joinha, o seu like, você também ajuda a gente a crescer, ao YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, pode colocar aqui nos comentários. Assim que possível, eu vou responder a todos vocês, tá certo? Queria convidar vocês também a poder acessar o nosso novo site, né? A gente está dentro dessa mesma toada dos vídeos do canal. Eu estou criando um site novo com informações escritas. Tem gente que não gosta de assistir vídeo. Eu estou criando um site o endereço é www.implantedentario.net.br, para que vocês possam acessar, e nesse site eu vou colocar ali
todos os... vamos falar de implante, de todos os assuntos, de tudo que as informações que as pessoas mais necessitam e mais têm curiosidade de saber. De repente é uma outra forma também de estar passando informação para vocês, tá bom? E a gente de alguma forma está ajudando vocês. Te convido a entrar lá no site, vou deixar ele aqui no descritivo, tá? Dos nossos vídeos, e aí eu te convido a entrar lá e depois você me fala se você gostou ou não, tá bom? Grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.